De um lado o feiticeiro que controla as maldições, Suguru Geto, e do outro lado o homem que meteu medo no próprio Gojo, Toji Fushiguro. E aí galera, eu sou o Fabrício e hoje eu vou te contar tudo sobre essa luta entre o Toji e o Geto que aconteceu em Jujutsu Kaisen. Então se prepara porque é maldição versus força bruta. E aqui você também vai saber por que esse personagem ganhou essa luta, que foi uma das mais insanas de Jujutsu. E se você quiser me apoiar, se torne membro, você vai estar me ajudando muito com o meu trabalho. E quem já é membro, muito obrigado. Como foi? Galera, para saber como tudo isso aconteceu, a gente tem que falar sobre o que aconteceu antes pra gente ter essa luta. E como a gente sabe, o Toji foi contratado para matar a Riko, a receptáculo estelar de plasma. Só que a Riko estava sendo escoltada pelo Gojo e pelo Geto. E quando os dois chegaram com a Riko até o lugar onde ela ia ficar, no lugar onde o Mestre Tengen mora, o Toji apareceu e começou a lutar com o Gojo, que eu vou trazer essa luta completa aqui no canal ainda. Mas de alguma forma o Toji acaba chegando no lugar em que o Geto e a Riko estavam. E os dois estavam conversando sobre se a Riko queria servir como receptáculo do Tengen, e ela disse que não, ela queria ficar junto com todo mundo. E foi nessa hora que o Toji chega e o Geto não estava entendendo nada porque o Toji estava ali. E foi aí que o Toji entendeu o que o Geto estava querendo dizer. E ele fala que tinha matado Satoru Gojo. E o Geto responde convocando dois dos seus espíritos amaldiçoados mais fortes e diz pro Toji, então morra. E nessa mesma hora o Toji começa a explicar como ele conseguiu entrar na escola Jujutsu sem problema. E ele fala que as barreiras que escondem a tumba estelar e o armazém amaldiçoado são para esconder essas coisas e não para guardar. Ou seja, não tem guardas na entrada. E se o local for conhecido, é muito mais fácil a infiltração no local. E como os feiticeiros Jujutsu estão ocupados nessa época do ano, facilitava muito mais, além do próprio Toji se considerar uma pessoa invisível, já que ele não tem energia amaldiçoada. Só que o Toji fala, enquanto ele está segurando uma arma amaldiçoada, que quando ele segura uma ferramenta amaldiçoada, ele não fica mais invisível. E a luta começa com o Geto fazendo o dragão arco-íris atacar o Toji, que simplesmente começa a disparar várias balas na direção do Geto, sem preocupação, enquanto ele diz pra ir um pouco com calma, né? Só que o Geto consegue bloquear as balas com uma maldição parecida com uma lula, enquanto o dragão arco-íris bate na parede, e o Toji consegue desviar dele. E o Toji mostra a mão pro Geto, falando que ele também tem um espírito amaldiçoado que pode armazenar objetos e se encolher dentro do seu próprio corpo para o próprio Toji poder engolir ele. E foi isso que manteve o Toji invisível mesmo com ferramentas amaldiçoadas, permitindo que o Toji passasse pelas barreiras sem ser notado. E o Toji fala que podia ter matado a Riko primeiro, mas era mais seguro enfrentar o Gojo primeiro, e foi por isso que ele escolheu usar uma arma normal no início. O Geto manda o Toji calar a boca e pergunta como ele tinha conseguido encontrar eles, já que nem o Geto e nem a Riko tinham deixado nenhum rastro para trás. E ele responde que os 5 sentidos dele são aprimorados o suficiente para ele poder rastrear as pessoas do jeito tradicional. E a última pergunta que o Geto faz foi sobre o que tinha acontecido com a Kuroi. E o Toji fala que ela teve sorte de sobreviver. Foi aí que o Geto olha pro Toji falando morra, enquanto ele mandava o dragão arco-íris na direção dele. Mas antes mesmo do dragão arco-íris chegar a atacar o Toji, ele corta no meio a maldição com a espada dele, destruindo o espírito amaldiçoado totalmente. O Geto então sobe no topo de um dos prédios do local para criar um espaço, e ele fica surpreso que o Toji tenha conseguido destruir a sua maldição com tanta facilidade, já que essa maldição dele tinha uma pele muito dura. E o Toji reconhece essa técnica do Geto, a técnica de manipulação de maldições, e chama todos eles de fracassados. Mas de repente o Toji é pego dentro de um domínio da Kushizaki Onna, que é um espírito vingativo e imaginário, e essa era uma das maldições do Geto. E essa maldição prende a pessoa em um voto vinculativo que não pode ser quebrado até que essa pessoa responda a pergunta da maldição. E a Kushizaki Onna pergunta se ele achava ela bonita, só que o Toji fala que ela não fazia o tipo dele, e essa resposta irritou muito ela. E do nada um par de tesouros aparece na mão dela, e instantaneamente várias tesouras gigantes aparecem ao redor do Toji para cortar ele, e o Toji até acaba sendo ferido na orelha, só que ele usa a lança invertida do céu para desviar e se defender de todas as tesouras gigantes em alta velocidade, e até o espírito amaldiçoado ficou surpreso. E nessa hora o Toji fica com uma cara de tédio, mas ele percebe que o Geto tá atrás dele,
Só que ele não se preocupa em virar, porque ele sabia que o Geto não tinha chances contra ele de perto, e ele fala que era o fim. Só que nessa hora o Geto também afirma que era o fim pro Toji, enquanto ele tenta absorver o espírito amaldiçoado do Toji, porque o Geto acredita que ele pode pegar a maldição e eliminar o esconderijo de armas do Toji. Só que o Geto é jogado pra longe, ele meio que é repelido, enquanto o Toji joga a lança invertida do céu no ar e ele pega uma espada longa de dentro da boca do seu espírito e corta o Geto e o espírito amaldiçoado aliado do Geto várias vezes. E depois disso, o espírito amaldiçoado é destruído na mesma hora e começa a sair muito sangue do peito cortado do Geto. Mas sem perder tempo, o Toji pega a lança invertida do céu que estava no ar e acerta um golpe na cara do Geto, esmagando o rosto dele e deixando ele inconsciente. E a consequência de tudo isso foi que o Toji acaba chutando o corpo do Geto, que estava inconsciente, pra longe, e ele garante que vai ficar tudo bem pro Geto, já que ele é um feiticeiro. Mas o Toji afirma que só não matou o Geto porque ele era um usuário de Shikigami, e ele estava com dúvida se ele matasse o Geto, ele não tinha certeza se os espíritos amaldiçoados que o Geto tinha dentro dele iam ser liberados caso o Geto viesse a morrer. E pro Toji seria muita dor de cabeça ter que enfrentar esses espíritos. Então ele deixou o Geto vivo e antes de ir embora o Toji ainda coloca o pé em cima da cabeça do Geto e diz pra ele agradecer a seus pais. E com isso eu posso dizer que essa luta foi encerrada com vitória do Toji. Beleza, galera? Comenta aí se vocês querem que eu continue com esse quadro de Veja Como Foi, senão eu paro por aqui. Mas se você for novo aqui, se inscreve com o sininho ativado, que aí você ganha duas coisas. Primeiro, você recebe as notificações de vídeos novos de Jujutsu por aqui. E segundo, é que você ganha uma comunidade aqui no canal pra gente falar sobre Jujutsu e essa nova temporada. Então se inscreve aí, é tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!